Por falar em técnico, eu recebi uma informação agora de manhã de uma fonte que eu confio demais. Olha! Demais, que realmente as conversas estão muito adiantadas com o Ancelotti para ser técnico da seleção brasileira, a partir de junho. Olha aí! Vamos ver se isso que se concretiza. Essa fonte eu confio demais. Então, diz que as conversas estão muitíssimo adiantadas com o Ancelotti para ser técnico da seleção a partir de junho, quando acaba lá o Campeonato Espanhol. Então, olha aí, ó, informação em primeira mão do bate-pronto aqui na Jovem Pan, do Nilson César. Nilson César vale da moral também. Foi o primeiro a falar que o Pedro estava no radar aí da CBF, quando ninguém falava ainda no nome do Pedro. E acertou o Pedro na Copa do Mundo. E agora traz aí com a sua fonte, que lógico ele não vai revelar, que o Ancelotti tem grandes chances. Eu posso dizer isso? Conversas bem adiantadas com o Ancelotti para ele ser técnico da seleção a partir da metade do ano. Olha aí, ó, conversas bem adiantadas entre CBF e Ancelotti para que ele seja o treinador em junho desse ano, é isso? Junho desse ano. O que também explica essa situação da CBF não anunciar um nome que tinha uma certa pressão, principalmente da imprensa, e a gente dizia aqui, para que pressão? O Brasil vai jogar uns amistosos meia boca, não precisa anunciar um treinador com pressa, você podendo escolher. E é uma informação aí forte, Vanderlei Nogueira. É uma informação forte de que um dos grandes nomes do futebol mundial, se eu não me engano, é o maior vitorioso, né, Mauro? Ele é o treinador mais vitorioso do futebol mundial hoje. De vitórias, de títulos, né? De Champions, de ligas. Não sei, tem que fazer levantamento, né? O Guardiola tem 14 campeonatos, ganhou 11. Né? Fora, já ganhou o Champions também, não ganhou nos últimos anos, mas já ganhou a Champions pelo Barcelona e outras taças, aí teria que fazer levantamento. Ele é 12, né? Né? Porque ele conquistou 5 Champions. E ele é mais velho também, quer dizer, tá mais tempo. Claro. Em maio... Vander, só chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube falando aí, ó, essa informação em primeira mão do Nilson César, aqui no Bate Pronto, Ancelotti bem encaminhado para a seleção brasileira. Em maio, ele avisou que iria se aposentar saindo do Real Madrid. Aí acendeu a lanterna de todo mundo, né? E nos nomes todos citados, o Ancelotti também foi citado. Você lembra que eu falei aqui que estava torcendo para que ele fosse, se ele não fosse, que ele tinha perfil, se ele se aposentar como treinador mesmo, que ele falou que vai se aposentar quando acabar o vínculo com o Real Madrid. Por trabalhar com brasileiros, Vinícius, Rodrigo, Militão, Casimiro, isso também pesou muito. Então, eu estava vendo o professor Ancelotti como diretor técnico da CBF. E ele escolhendo o treinador. Claro que se ele foi escolhido como treinador, é uma grife. E eu estou pregando status, né? Acho que tem que ser diretor técnico. Não adianta colocar lá o Nogueirinha, tá certo? Para ser o chefe do Ancelotti. Esse é o negócio. Eu estava pretendendo vê-lo como diretor técnico, mas se ele for o técnico, como diretor técnico, se ele for o técnico de campo, claro, é um nome estrelado, ele pode falar olhando nos olhos dos magníficos jogadores brasileiros e eles imaginam, todos eles vão respeitar o que estarão ouvindo do professor Ancelotti. Então, se for ele, ótimo. Eu só acho que tem que ser estrelado para ser técnico da seleção brasileira. E dependendo do nome que for escolhido agora, alguém vai ter que dirigir a seleção brasileira no final de março. Ela não vai entrar sem treinador. Pelo nome escolhido, a gente vai saber se é interino ou é definitivo. É só isso, não tem muito segredo. Se for um nome que não é tão badalado, mas competente, eu não estou minimizando, é ele que vai dirigir a seleção até a chegada do professor Ancelotti ou de um outro nome importantíssimo. É só isso. Vamos aguardar agora. Está chegando a hora. Já estamos em fevereiro, está quase um mês do jogo. Até o fim do mês tem que fazer uma convocação. Mas, de fato, um interino poderia fazer isso. O Ancelotti foi campeão nacional em 5 países, né? Itália, Espanha, França, Alemanha. Eu devo estar pulando algum aí. Mas Inglaterra, não? Inglaterra, né? Inglaterra. Aí, claro que é um nome excepcional, né? Ótimo, seria ótimo se ele viesse. Lembrando que o Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até a metade de 2024. Então, isso também significaria que ele sairia um ano antes do final desse vínculo
E é claro também que tudo lá no Real Madrid dependeria, né, do que acontecer com ele agora na Champions. Ó, eu vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra rádio, Piperno. A gente tá voltando aí em 2 segundinhos. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre uma notícia em primeira mão trazida pelo Nilson César aqui no Bate Pronto, de que uma fonte muito confiável disse que o Ancelotti, treinador do Real Madrid, multicampeão de Champions, de ligas europeias, tá muito bem encaminhado com a CBF para comandar a seleção brasileira a partir de junho desse ano, hein? Vai ter informação aí trazida pelo Nilson César e o Piperno falando aí sobre essa possibilidade. Não, então, lembrando que ele tem contrato então com o Real Madrid até a metade da temporada passada. Hoje ele vive um excelente momento, mas também porque ganhou tudo. Se ele não vence campeonato espanhol e cai, por exemplo, contra o Liverpool na Champions, é claro que o esforço para mantê-lo lá até o final do contrato talvez não seja o mesmo. E aí também vai depender muito dos projetos pessoais dele. Acho sim que seria um nome excepcional, uma grife incrível. Então, a gente fez a comparação, né? E aí a gente tem a informação de que só 3 treinadores têm mais títulos, né, do que o Ancelotti hoje no futebol mundial. A gente tem o Guardiola, o Felipão e o Mourinho. Mas em números, isso é importante a gente deixar claro, né? Eu até vou perguntar para minha produção quantos títulos de Champions tem o Ancelotti e os outros, que eu acho muito importante aí Ancelotti tem mais. Essa comparação, Ancelotti porque tem mais. tem peso, né? Tem peso. Em números de títulos, a gente tem Filipão, Guardiola e Mourinho. Os únicos treinadores hoje no mundo com mais títulos do que o Ancelotti. Só que o Ancelotti, ele tem 4 Champions Leagues. Isso faz muita diferença. Aí tem a ver com o peso, amigo. 4 Champions, 2 pelo Milan, 2 pelo Real Madrid. É isso aí. O Mourinho tem 2? Eu acho que o Mourinho tem 2. Uma pela Inter e uma pelo Porto. O Mourinho tem 2. O Filipão não tem nenhuma, mas tem uma Copa do Mundo, que também tem peso, né? E a gente tem o Guardiola. O Guardiola tem quantas? 2 pelo Barcelona? 2. Então, eu acho que em peso de títulos, claro que eu acho que o Guardiola ainda vai passar. Mas eu acho que ele conquistou mais que o Guardiola. Quem? Ele tem Por duas enquanto, Champions Leagues a mais. Claro. Por enquanto, sim. Ó, ele tem 2 Champions Leagues a mais, ele conquistou o título de 5 grandes ligas europeias, né? Vamos lá, também... Itália, Espanha, Alemanha, França e Inglaterra. É o cara pra seleção, isso, é um cara de muito peso. Olha o Vanderlei Nogueira, quando o Nilson mostra euforia, o Vanderlei já vai à loucura. Não, eu tô... Não, porque esse aqui defendeu a ideia do Ancelotti ser coordenador técnico. Não, eu falei, ele vai ser convocado para ser técnico da seleção. Aí essa fonte que eu estou conversando ainda neste instante, ela está me dizendo exatamente isso, que é para ser técnico e nada de coordenador técnico. Técnico da seleção. Atenção. Aliás, você conhece até a fonte. Eu sei quem é. A fonte é muito boa. Muito bem informada. Muito boa. Grande amigo nosso. Eu só quero dizer... Não posso falar. É fonte. Eu só quero dizer o seguinte, eu estou colocando o professor Ancelotti num cargo acima. Não pode. Você entendeu? Depois não dá certo. Ele escolhendo o treinador, é isso que eu estou falando. Não. O top de linha. A CBF escolheu ele para ser treinador. Aí depende ele diz aqui que está 99% certo. E aí em junho ele assumiria como técnico da seleção brasileira. Eu não estranharia se tivesse como coordenador técnico Paulo Roberto Falcão. Não, é claro. Não estranharia. Não, mas aí eu não acho bom. Nós falamos... Não, é muito amigo dele. Do Ancelotti? Nossa. Tá. É amicíssimo. É amicíssimo do Ancelotti. Tem amizade de irmão com o Ancelotti. Então eu não estranharia se o Falcão fosse convidado para ser coordenador técnico da seleção, com o Ancelotti treinador a partir de junho. Olha aí, ó, então... Diz que já está repercutindo aí, ó. Me falaram aí o que nós falamos, já está repercutindo. Baita informação do Nilson César, tá? Aqui no Bate Pronto. Mais uma, né? Informação exclusiva do Nilson aqui no Bate Pronto, brilhando. Então, Ancelotti, para depois, já grava isso, hein, Kaique?
Deixe isso gravado para depois, se alguém da imprensa 7-1 falar que antecipou a informação, a gente tem que ter gravado que foi aqui, ó, no Bate Pronto, a primeira vez que veio a informação de que o Ancelotti estava muito bem encaminhado com a seleção brasileira. Crédito pro Nilson César, mas é sempre bom, porque sempre tem jornalista 7-1 que depois vem falar que deu a informação, que depois veio falar que antecipou. Então aqui a gente é informação, por isso que a gente sempre pede para você deixar o like, se inscrever no canal da Jovem Pan Esportes e sempre colar com a gente a partir de meio-dia no Bate Pronto, de segunda a sexta, tá? Porque aqui é informação, é resenha, tem de tudo.